Diga lá, educador! Então você está ouvindo falar de gamificação por todo lado. Mas gamificação só por gamificação é o que a gente tem que buscar? Qual a diferença entre gamificação e gamificação pedagógica? E gamificação simplificada? E gamificação inteligente? São muitos nomes, né? Mas é para isso que eu tô aqui nesse vídeo. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada tema desse, né? Para desmistificar alguns assuntos, né? E obviamente também fazer uma distinção entre conceitos que parecem ser a mesma coisa, porque hoje estão sendo muito falados como gamificação, mas às vezes a gente está falando de coisas diferentes, certo? Primeiro, o que é gamificação? Tem definição aí, essa é a definição mais fácil, né? É você colocar elementos de jogos em algo que não era originalmente um jogo. Alguns vão confundir isso com jogo educativo, é um outro conceito que é importante diferenciar, tá? Mas eu vou falar aqui de uma forma bem prática, só realmente para diferenciar, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre esses temas, sobre metodologias ativas, ensino híbrido, ferramentas que fazem esse serviço de forma automática, segue a gente no Instagram, Play School King, e você vai saber um pouco mais, tá? E dá um like aí e ativa a notificação que a gente vai trazer sempre novos conteúdos aqui. Então vamos lá. Gamificação. O que é? Você pega elementos de jogos, né, que são originalmente usados em jogos, e coloca em algo que não é um jogo originalmente. Por exemplo, uma aula, né? Pode ser um evento, pode ser uma palestra, pode ser até um programa, né? Pode ser inclusive a sua empresa, os seus funcionários terem motivação mais intrínseca de fazer algumas coisas. E por que a gamificação funciona? Porque a mesma coisa que você faz quando ela está valendo algum ponto, e esse ponto outras pessoas vão ver, faz uma mudança enorme. Um exemplo de gamificação muito legal é o Instagram. Todo mundo pensa que o Instagram é só uma rede social, mas toda rede social tem por trás algoritmos, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso, mas são algoritmos pensados para incentivar determinado tipo de comportamento que funciona mais para a manutenção daquela rede social, daquele sistema. Como assim? Quando você posta uma imagem bonita, você ganha mais likes, no geral, do que quando você posta um texto no Instagram. Quer dizer que a imagem é melhor do que o texto? Não. Só significa que a imagem dentro daquele mundo ali do Instagram é melhor para a empresa do Instagram. Então, o que eles fizeram? Eles priorizaram imagens, porque quando aparece uma imagem no feed dos usuários, eles tendem a gostar, a ficar mais tempo usando a ferramenta, porque imagens vão distraindo e puxam mais atenção. E isso significa, naturalmente, que eles vão dar mais likes. Então, o que tem mais like quer dizer que a pessoa gosta de ver aquilo. Se ela gosta de ver aquilo, ela vai ficar mais tempo usando a ferramenta. Então, a ferramenta vai criar mecanismos para que as outras pessoas que produzem conteúdo, né, produzam conteúdos mais no formato de imagem e menos no formato de texto. Esse é um tipo de efeito que a gamificação faz no Instagram. É uma forma mais fácil de explicar. Esse mesmo efeito pode ser aplicado a tudo. Se você quer incentivar um comportamento, você cria mecanismo para que o sistema incentive aquele comportamento muito mais do que os outros comportamentos que não te interessam tanto, né? Numa sala de aula, por exemplo, isso pode ser usado quando você dá uma estrelinha para o aluno, quando ele consegue alguma coisa, ou quando você dá nota, né? E qual é o problema da sala de aula normal? Por que a gente não pode considerar ela gamificada? Porque a gamificação, ela não roda, ela não apoia, ela não funciona em volta de punição, certo? Ela busca sempre bonificar e às vezes até te dar uma bonificação completamente virtual, pontos que não significam nada além de um número lá a mais que foi adicionado ali, né? Mas sempre é em torno de bonificar a pessoa que está exercendo aquela atividade, certo? Nunca de punir. E a escola, o sistema dela não é gamificado, por quê? Porque naturalmente ele conta que você começa o ano com 10. E à medida em que você não vai fazendo algumas coisas que são sua obrigação, você vai perdendo essa nota. O seu 10 vai virando 8, depois 7, depois 6 e vai ficando difícil. E você vai sendo punido de certa forma por não fazer a sua obrigação. Na gamificação, o pensamento é diferente. Sempre você está buscando bonificar a pessoa por fazer algo que ela não tem obrigação nenhuma de fazer.
É como se fosse essa a diferença de raciocínio, né? Tá, mas aí basta eu pegar essas mecânicas e colocar lá na minha aula que vai dar tudo certo? Teoricamente já vai ajudar. Colocar já é melhor do que não colocar, né? Mas se você não souber administrar isso, ou não souber para que você está colocando, ou se você não tiver tempo de aplicar tudo isso, não adianta de nada, porque você não vai conseguir manter. E esse é o maior problema, a maior dificuldade que os professores geralmente têm na hora de usar a gamificação. Por exemplo, educadores, né? É que eles não conseguem manter aquele sistema rodando, né? Funcionando a favor do que está sendo buscado ali. E aí, como é que a gente resolve esse problema? É aí que entra um outro conceito, que seria a gamificação simplificada. O que é a gamificação simplificada? Se a maioria dos professores tem dificuldade de implantar a gamificação porque dá trabalho, né, ou porque não tem tempo, ou porque não conhecem as técnicas, afinal, gamificação é um tema à parte de educação ainda, né? Eu acredito que no futuro vai ser a mesma coisa, vai ser muito próximo uma coisa da outra, né? Mas hoje ainda são temas muito distantes, existe um gap aqui no meio, que é o quê? O educador se forma em pedagogia e depois ele faz uma pós-graduação, por exemplo, em gamificação, para poder agregar esses dois conhecimentos. Então, uma graduação, uma pós-graduação em gamificação é algo muito distante da maioria dos educadores. E enquanto isso for necessário para poder gamificar uma aula, vai ser um empecilho e a gamificação vai estar distante, né? Como a gente tem visto aí, muita gente tem dificuldade de aplicar. Então, como é que a gente simplifica isso? É aqui que entra o conceito de gamificação simplificada, que é uma gamificação facilitada, provavelmente, ou por um método ou por uma ferramenta, né, que funciona automaticamente para gamificar algo. E por que eu vou gamificar automaticamente com a ferramenta ou com o método? Para que o gamificador, né, que é o educador, nesse caso que eu estou dando aqui, nesse exemplo, não precise fazer uma formação própria para isso. Não precise ser formado em gamificação, não precisa nem entender do assunto gamificação. Só precisa saber como operar uma pequena plataforma onde ele faz a mesma atividade que ele já faz no dia a dia dele. Por exemplo, o educador, ele já tem o costume de criar lista de exercício. Então agora ele vai criar lista de exercício dentro de uma plataforma. Isso é uma gamificação simplificada, né? A plataforma permite que ele envie exercícios, quando ele dá um ok, o aluno recebe já em formato gamificado, já aplicando várias metodologias mecânicas, né, de jogos, e tudo isso de forma automática e transparente para o professor. Ele nem precisa dominar esse tema para poder usar. Isso é que é a gamificação simplificada, certo? Mas espera aí, e a gamificação pedagógica? Pedagógica é quando você começa a utilizar alguns artifícios que o professor gostaria de usar para ter uma pedagogia mais eficiente. Por exemplo, para conseguir fazer com que o aluno guarde aquele conhecimento que está sendo ensinado no longo prazo, não só até a prova, não só até amanhã. E como é que a gente faz isso? Um exemplo é uma metodologia ativa chamada... na verdade, metodologias ativas são formas de fazer isso. Tanto de fazer com que o aluno preste mais atenção naquilo que ele está aprendendo, quanto que ele guarde aquilo por mais tempo, porque ele está participando mais daquele processo, ou porque aquele processo é mais adaptado para o tipo de aluno, né? Ou porque aquele processo se estende para mais de um ambiente, como é o ensino híbrido, por exemplo, né? E envolve alguns princípios e conceitos de neurociência que fazem com que a mente daquele aluno entenda que aquilo ali que está sendo aprendendo deve ser armazenado no longo prazo e não descartado depois de uma noite de sono, certo? Então, quando você adiciona esses conceitos, metodologias ativas, e volta isso para o aprendizado, aí a gente chama de gamificação pedagógica, certo? Já vimos gamificação simplificada, gamificação pedagógica, e o que seria uma gamificação inteligente? Gamificação inteligente, ela já vai além disso. Ela não só facilita para o professor aplicar a gamificação, sem ter que entender nada sobre o assunto, como ela ainda facilita uma rotina natural do professor, que, por exemplo, seria correção de exercício de tarefa de casa. O professor hoje ele envia uma tarefa de casa lá no livro e ele às vezes não consegue dar atenção para cada aluno e corrigir na hora em que o aluno está fazendo, dar um feedback, né? Não consegue, por exemplo, corrigir de todos os alunos. Ele precisa esperar a próxima aula para o aluno entregar. Às vezes o aluno deixa para fazer em cima da hora e até copia ali do colega, então ele não aprendeu e perde aí o objetivo principal da atividade. E aí, quando a gente aplica gamificação
inteligente, o que a gente agrega aí? O professor passa a usar geralmente alguma tecnologia educacional que não só gamifica, mas como também deixa isso mais rápido e eficiente para o professor aplicar mais exercícios. Então, por exemplo, uma plataforma que corrige os exercícios sozinho e que ainda leva o aluno para fazer uma pesquisa naquilo que ele não sabe. Então, ele dá de cara com uma questão que ele não sabe e ele tem uma oportunidade de pesquisar, aprender e voltar. E aí envolve também metodologias ativas, né? Aí volta para a gamificação pedagógica. Mas, já tendo explorado aqui vários conceitos, né? A gente pode... Aí deve ter uma dúvida aí na sua cabeça agora, né? Uma confusão. Peraí, então existe a gamificação simplificada, pedagógica, e existe gamificação inteligente, certo? E então eu posso aplicar as três ao mesmo tempo, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, sim. E dependendo também do quanto você explora as opções que a ferramenta vai te oferecer, né? Eu posso dar alguns exemplos de ferramentas que gamificam. Existem ferramentas que gamificam a lista de presença da sala. Isso é uma gamificação, mas não é inteligente. Ela pode até ser considerada inteligente, porque ela facilita a lista de presença. Olha só. Mas ela não é pedagógica, porque ela não facilita o aluno a reter conhecimento, a aprender melhor, certo? Ela não envolve o processo pedagógico, né? Ela também não é simplificada, porque não tem o que... na verdade, ela não está diminuindo essa jornada entre o professor e outro conhecimento, né? A não ser que ela seja realmente muito simples de se usar, né? Por exemplo, o Kahoot é uma ferramenta simplificada que faz a correção automática em tempo real, mas ela não é pedagógica do ponto de vista de aprendizado, porque ela funciona, o foco dela é trabalhar durante uma aula, testar o aluno que está sabendo mais e fazer uma dinâmica com aquele aluno, né? Para chamar a atenção dele ali durante a aula, mas ela não faz o aluno aprender melhor, porque ela não dá a oportunidade de ele aprender, ela não acompanha, ela não envolve metodologias ativas no todo, né, no longo prazo. Ela não acompanha o aluno na tarefa de casa, por exemplo, né? Tem algumas outras ferramentas de gamificação, alguns professores utilizam gamificação com Google Forms. Google Forms é uma gamificação inteligente, porém não simplificada, porque o professor tem que dominar de gamificação para usar o Google Forms como ferramenta de gamificação. E tem uma lista de outras ferramentas também. Bom, é isso que o foco desse vídeo era isso, fazer a diferenciação. Se você quiser saber um pouco mais sobre cada exemplo desse, diferenciar de jogos educativos, de outros conceitos que existem por aí, por exemplo, edutainment, continua aí, segue a gente, que nos próximos vídeos a gente explica um pouco mais sobre outros assuntos tangentes, ok? Valeu!